Savana Savana, pessoal. Então hoje vamos falar um pouco sobre a magia em si. O que é magia, né? A magia é burlar as leis da natureza, burlar as leis do demiurgo. É você não se submeter a controles, né? É você tendo o poder e tendo você o poder, você agir. Então é assim que funciona, né? Não é usando o poder de outro, não é usando o poder do Estado, não é usando o poder né? É você usando o teu poder pessoal, é isso. Isso é magia, tá? E para entender isso, para entender o que é magia, devemos entender a diferença entre controle e poder. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre a diferença, mas eu vou repetir aqui, né, o contexto geral da diferença entre controle e poder. O controle, o que é o controle? O controlador, a pessoa que é controladora, ela tem a tendência a ter, né, um grupo de pessoas ao seu redor, e essa pessoa, ela geralmente ela não se afasta das pessoas, e elas muito menos querem que as pessoas se afastem dela. Ou seja, ela prioriza que exista ainda uma espécie de egrégora, mesmo que forçada, mas que exista essa egrégora. Porque essa pessoa ela não quer ficar sozinha, né? Esse é o controlador, ele não quer ficar sozinho. Né? E o controlador, ele às vezes também ele quer selecionar, ele quer minimizar o grupo de pessoas para ficar mais fácil o controle. Ou maximizar, né, para poder justamente colocar em pauta e agir para que seus desejos sejam atendidos, né? Então esse é o controlador. O controlador é assim. Isso a gente vai encontrar na política, a gente vai encontrar no comércio, a gente vai encontrar nas relações amorosas, que tem muito isso aí, que a maioria das relações amorosas tem sempre um controlador ali, tem sempre alguém que controla a coisa ali, né? Isso é de praxe, né? E outro, às vezes, vai ter o poder. Então, o que é o poder? O poder é algo que emana da pessoa, né? O poder é natural. O mestre, ele tem um poder natural. O mestre, tá? Um líder, ele tem um poder natural. Ele não é controlador. Ele tem um poder natural. Ele sabe como agir. Ele sabe como fazer. E o problema é que muitas pessoas elas querem ser controladas. Elas buscam controle. E diante de alguém que tem o poder, quem tem o poder não quer ficar controlando, porque não faz parte do seu instinto, da sua índole, né? Daquele que é poderoso, daquele que tem poder, diante dele, o controle é repugnante. Porque a pessoa, o controle está ligado à ignorância, está ligado ao medo, à culpa, né? Então, Demiurgo, Deus, né? A Bíblia inteira ela foi baseada em medo e culpa, ou seja, em controle, para controlar. Então, aí que surge a religião em si, né? As religiões monoteístas, né? Elas surgem a partir do controle, então eu vou controlar. Né? Eu vou proibir que pessoas em suas casas façam rituais, façam abates. Foi assim que aconteceu em Jerusalém. Tá? Começou em Jerusalém ali, petit comité, e ali eles começaram a proibir. Vou proibir que tenham incorporações. Porque o que eram os profetas? Os profetas eles eram pessoas que incorporavam. A profecia era uma incorporação e das mais pesadas ainda, era em forma de possessão mesmo. Era coisa tenebrosa assim. E é uma coisa difícil, né? A pessoa babava, suava, revirava os olhos de uma maneira, o que os pirofagistas aí de Quimbanda hoje em dia tentam fazer para provar que é uma grande corporação, queimar charuto na mão, andar sob brasa, achando que isso prova alguma coisa. Não prova porra nenhuma. Você vai pegar as primeiras incorporações mesmo, os profetas, o profeta Daniel, David Amelech, o rei David, ele tem uma passagem que diz que quando ele foi pego, né, o Saul que ia pegar ele pegou e se fez de louco. Ele não se fez de louco nada, ele estava incorporado, ele estava possuído. E ele parecia tão louco e que chegou diante do rei Saul e ele falou assim, mas esse é o David? Esse é o grande rei que vai me substituir? Então, é uma coisa assim, é um caso muito forte. E David tinha o poder. David não era controlador, ele tinha o poder. Ao contrário de seu filho Shlomo Amelech,
que é Salomão, né, em português, ele gostava de controlar, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, ele queria o controle, né, ele queria ter, né, as mulheres para ele, queria ter tudo isso, né. Já David já tinha um outro, por isso que eu sou fã de David, o rei David, porque ele tinha uma outra visão, né? Ele pensava mais no povo mesmo, ele pensava nele, no povo, ele era guerreiro, lutava pelo povo, ele tinha um espírito muito de Oxóssi, David, né? Lembrando que David matou Golias com uma, uma funda, né? Como dizem funda, mas não é funda mesmo, é o estilingue que se chama, mas é uma corda, e no meio dessa corda tinha uma pedra. Então eu girava essa corda aí e soltava uma das partes, e isso enviava a pedra, né, para abater a vítima ou abater um animal, né? Então é um instrumento de caça também, né? Muito, muito poderoso. Então, esse é o poder da Era do Bronze, o poder de você ir caçar, o poder de você ir coletar, né, cogumelos na floresta. Aí que a gente tem a diferença. Isso eu falo nos meus escritos, eu falo sobre isso. A diferença entre poder e controle está nas eras. A Era do Bronze, ela foi uma era muito construída no poder, né? Eu, com as minhas forças, com a minha inteligência, com a minha astúcia, vou lá e vou caçar, eu vou coletar, né? Eu vou coletar cogumelos, eu vou ver se esse cogumelo ele é bom, eu vou ver se esse legume não é uma mandioca braba, por exemplo, né? É uma mandioca boa. Vou pegar, tá? Já o controle está muito ligado à Era do Ferro. A Era do Ferro, o que era? Condicionar os animais. Eles pensavam assim, eu não tenho tanta astúcia, eu não sou bom em caça, então eu vou começar a condicionar. Vou começar a confinar os animais aqui, fazer com que eles se reproduzam, e assim eu vou ter sempre carne. Não preciso de caçar, né? Porque às vezes a caça demorava 3 dias, 4 dias, às vezes até uma semana, né? Então né, eles tinham esse conhecimento. Aí começou a agricultura também, na Era do Ferro, né? A agricultura é algo controlador, né? O agricultor, ele controla a natureza, né? Ele confina a natureza naquele espaço de terra ali. Então, isso, obviamente, eu não estou falando de forma pejorativa, pessoal, porque a gente precisa, né, em grandes sociedades, assim, a gente necessita da cultura, por isso que é o culto, né, de cultura, de cultivar, né, do cultivo, é extremamente importante. O que eu estou querendo dizer é a diferença entre o controle e o poder. Tá? E muitas pessoas, infelizmente, elas têm a tendência a controlar os outros. É o instinto natural delas. Elas são assim. Elas são a Era do Ferro. Elas são eu consigo manipular tal ferro, eu consigo fazer tal ferro, eu consigo condicionar tal animal a isso, eu consigo plantar tal planta ali, eu consigo, eu tenho que confinar. E eles sabem fazer isso aí. Já quem tem o intuito mais de poder, né, que tem o poder nato em si mesmo, que tem o biotipo, que tem o pensamento, que nasce dele, o poder nasce, né? A pessoa ela é mais caçadora, a pessoa ela não se confina e não confia em ninguém, ela não prende ninguém, são pessoas mais nômades, pessoas que conseguem viver sozinha melhor, né? A era do ferro está muito condicionada à questão da monogamia, do casamento, tem que ter vias, tem que ter controle, tem que aprisionar animais, tem que condicionar animais, tem que isso, tem que aquilo. Está muito ligado a isso. Então a magia em si, agora voltando à questão principal aqui, a magia é burlar tanto aquele que tem o poder, tanto aquele que está mais ligado à Era do Bronze, né, que é o caçador-coletor, quanto aquele que é mais o controlador mesmo, que é o agricultor, que é aquele que confina, né, os animais para se reproduzirem, assim, usar a carne deles, usar a lã deles, né, usar, ou seja, o leite deles, né? Isso mostra muito bem a questão da magia em si. Ambos os casos é um ato de burlar a natureza. Você está burlando a natureza, porque você está caçando um animal, você está burlando ali, porque aquele animal podia ser morto por outro animal que precisava comer. Então, o ser humano ele já nasce
com esse instinto de burlar a natureza, né? Com astúcia, né? Eu vou burlar, eu vou caçar aquela lebre antes que venha um lince, antes que venha um lobo e caça aquela lebre antes de mim, porque eu preciso comer. Eu não vou comer o lobo, mas vou comer aquela lebre, então eu tenho que caçar aquela lebre antes. Eu vou ter que coletar, eu sabendo que houve chuva ontem, então hoje pela manhã eu vou saber que os cogumelos estão brotando, então eu tenho que ir antes para a mata para que alces não comam os cogumelos que eu poderia comer. Então é uma guerra, é uma luta. Então magia é guerra e magia ela envolve isso, né? Então da mesma forma que quando as pessoas elas se envolvem com pessoas controladoras, tá? Você, por exemplo, você vive com alguém que é controlador, você tem relação com alguém que é controlador e mesmo assim você aceita continuar vivendo com aquilo, saiba que essa pessoa, né, que é ciumenta, essa pessoa que é traidora, essa pessoa que ou seja, essa pessoa não tem um bom caráter, saiba que tem caçadores ao redor lançando demanda para cima dessa pessoa. E as demandas são flechas. E a flecha ela não volta, a flecha ela vai até acertar o alvo. Então, todos aqueles que andam com controladores, que vivem uma vida de controlador, ou que vivem sob um controle de alguém, sabem o que vão receber também. E isso, por causa disso, vocês vão entender a questão das guerras. Por mais que existam convenções de guerras e tudo, os ataques, né, você não pode fazer em hospitais, você não pode fazer em orfanatos, você não pode fazer diante de civis, né? Mas geralmente os controladores eles vão se esconder aonde? Nos hospitais, nos orfanatos. Isso acontece em Gaza, tá? Israel quando vai atacar Gaza é uma dificuldade para atacar Gaza, porque o pessoal do Hamas lá eles se enfiam no meio de orfanato, se enfiam no meio de hospital, né? No meio de escola. Então eles são controladores, eles são manipuladores. Mas o ataque tem que continuar sendo feito, né? Na medida do possível, né? Mantendo sempre a noção e a lucidez diante de uma jogada ou de uma investida de guerra. Então magia é guerra, pessoal. Então cuidado, andam com pessoas controladoras, cuidado que vocês podem estar levando alguma demanda de graça, né? E eu tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram essa sensação assim, toda vez que eu ando com essa pessoa que começa a acontecer um monte de coisa bizarra na minha vida. Não sei, eu perco o celular, eu perco isso, ou eu perco aquilo, ou essa pessoa, ela arruma uma briga com alguém, ou seja, tem sempre uma picuinha junto dessa pessoa aí. Não andem mais com essa pessoa, não andem, porque essa pessoa está sendo alvejada por magia e você está ali de idiota recebendo essa magia junto. Então, priorizem pelo caminho mais de poder, priorizem pelo poder, pela vida mais da solitude, do caçador, do coletor, aquele que vai caçar, né? Se você tem um companheiro, companheira que são fiéis, que são legais, que são, né, que estão trabalhando junto também, ok, legal. Mas se vocês vivem com pessoas que não são assim, pessoas que são infiéis, pessoas que pensam nelas, pessoas que não são de confiança, caiam fora, pessoal. Caiam fora porque essas pessoas são as que mais levam demanda e o pessoal da magia negra, sobretudo, não tem muita piedade, não. Até mais, pessoal. Salve Sabana, Savana da Lira.